Vamos abrir as nossas vidas lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. Amém? Já está difícil, não? Um profeta pequeno, muito de amores. Amém? Um dos profetas menores, né? Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos ou toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Amém. Aleluia, aceitado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Teve determinado momento da história da humanidade em que a igreja, ou uma determinada igreja, proibiu a leitura da Bíblia de qualquer outro livro para os seus fiéis da sua congregação. Proibiu, não se podia ler a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Por quê, gente? Porque a Bíblia Sagrada é um livro espiritual. É o livro em que o Espírito de Deus, o Espírito Santo está aqui. O Espírito, ele, aquele que chega com humildade, com mansidão diante da palavra, aquele que chega com sede, aquele que vem querendo conhecer, o Espírito não termina trazendo a revelação, trazendo a informação. Por essa razão, isso proibiu a leitura para que se não tivesse, digamos assim, acesso ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Mas hoje pode ser lida livremente. E o que aconteceu? Observe que a igreja, quando ela foi fundada, quando ela foi criada, meus irmãos, ela foi criada com grande poder, muita autoridade, mas pouco conhecimento. Era uma igreja nova, era uma igreja que a informação que tinha era dos apóstolos ou dos profetas, ou era o livro da lei, era o Pentateuco. Então tinha pouco conhecimento daquela nova doutrina, ou daquela nova aliança que o Senhor Jesus tinha feito agora no seu sangue. Um exemplo disso, vamos lá ler no livro de Atos. Veja bem, livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim, olha. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens. Paulo permaneceu ali. Aí diz aqui: Paulo ensinava
e fazia maravilhas. Glória a Deus. A igreja tinha poder, tinha autoridade, mas não tinha conhecimento. A igreja crescia. As pessoas saíam pregando o Evangelho. As pessoas saíam falando dessa nova aliança, mas com muito pouco conhecimento. Olha só. Então Paulo chega, essa narrativa mostra isso. Paulo chega lá em Éfeso, encontra lá 12 discípulos, pelo menos, né, alegre ali, com Cristo, batizando e pregando o Evangelho. E ele pergunta: vocês já foram batizados? Já foram revestidos de poder do Espírito Santo? Já receberam o batismo do Espírito Santo? Não. A gente nem sabia, olha só, a gente nem sabia que tinha isso. Por que vocês foram batizados, então? Nas águas. Aí Paulo, então, vai dizer: eita, cara, peraí, você está aqui, vamos conversar. Vocês estão todos atrapalhados. Estão todos atrapalhados. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem 3 tipos de batismo na nova aliança. É o batismo em Cristo, é o batismo nas águas e é o batismo do Espírito Santo. É Paulo ensinando, é isso que a palavra diz. Então ele diz: existe uma prioridade no batismo, que é, antes de mais nada, vocês têm que ser batizados em Cristo. Vocês não podem ser batizados nas águas, nem podem ser batizados no Espírito Santo, se não vão batizados em Cristo primeiro. Porque o batismo em Cristo é o batismo da salvação. O batismo em Cristo é o batismo do novo nascimento. Quando nós somos batizados em Jesus Cristo, morre, né, esse espírito que é gerado do homem e da mulher, desaparece, e é gerado um novo espírito. Agora, esse espírito que é gerado não mais por vontade do seu pai e da sua mãe, mas de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é gerado um novo espírito em você. Você agora faz parte do reino. Aí, a partir daí, você vai ser batizado nas águas ou no Espírito Santo, nos dois. A ordem agora não importa. Você pode ser primeiro batizado nas águas, depois no Espírito, ou vice-versa. Mas o que não pode é o batismo com o Espírito Santo ou o batismo nas águas vir depois. O batismo nas águas ainda pode acontecer, como aconteceu com vocês, porque provém do homem. Mas jamais irá acontecer o batismo com o Espírito Santo antes de vocês serem batizados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Paulo dá essa instrução. Aí é por isso que ele diz aqui, né, o texto que a gente leu. Então, aqui, olha. Deixa eu achar o texto aqui, tá, o versículo. Versículo 5, né? E compreendendo isso, agora sendo explicado como é que funciona essas questões do reino, eles foram batizados em nome de Jesus. Esse termo aí, tá, gente? Esse batismo em nome de Jesus, eles não foram batizados na água em nome de Jesus. O batismo na água não é em nome de Jesus. O batismo na água é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo aí que foi batizado em nome de Jesus, ele quer dizer que foi batizado em Jesus. Foi o batismo que teria que ter vindo antes do batismo das águas. Como é que é feito esse batismo em Jesus? É com a confissão. Então nós não podemos ser batizados nas águas, nós não podemos ser batizados nos Espíritos antes de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Antes de dar o nosso testemunho, daquela confissão pública, né? Quem quer aceitar Jesus, levante a mão e vir, né, aqui na frente, ou não é necessariamente na igreja, mas tem que ter alguém com você para que você confesse publicamente. Então, publicamente não precisa ser na multidão, mas tem que ter pelo menos uma testemunha da sua confissão. E você confesse publicamente isso, que Jesus é o Senhor, que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós fazemos isso, quando a pessoa faz isso, então ela foi batizada em Jesus.
Vamos lá para Marcos 16. Ele diz assim, olha só. Quem crê, olha só o texto, olha só o que está escrito. Quem crê e for batizado, será salvo. Amém? Amém. Quem crê e for batizado, será salvo. Que batismo é esse? Há quem acha que é o batismo mais águas. Mas vamos ver o que diz Romanos 10 e vamos juntar os dois textos. Romanos 10 diz assim, olha, presta atenção. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Marcos diz, quem crê e for batizado será salvo. E Romanos diz, com o coração se crê, quem crê, se crê com o coração, e é preciso crer para a justiça. E for batizado, com a boca se confessa. Essa é a confissão pública. E com a boca se confessa para a salvação. Amém? Amém. Em Gálatas 3:26 diz assim, para não ficar dúvida: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo fostes revestidos. Esse batismo, mais uma vez eu digo, é o batismo em Cristo, é o batismo pela confissão. Glória a Deus. Então essa igreja nasceu com muito poder, lá no livro de Atos capítulo 2, meus irmãos. Lembrem, existe aí um período de cerca de 400 anos em que Deus não se manifesta, em que Deus não fala com o seu povo. Há um grande silêncio de Deus no meio do seu povo. E aí vem Jesus, vem o anjo anunciando, depois vem Jesus, ele faz a obra, ele é ou se torna um cordeiro que é oferecido em expiação pelos nossos pecados. Uma obra que a gente já viu, ninguém quis fazer, ele veio e fez porque não era garantia de sucesso, era muito difícil, meus irmãos. Poderia não conseguir, poderia não ser aprovado, poderia vacilar, como ele quase fez, quando diante daquela dor, ele suplica, ele pede a Deus que passasse dele o cálice, mas ele permanece firme ali, fiel, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua, porque era um momento de extrema dificuldade, de extrema dor, de extremo sofrimento. Ele estava fazendo, não por ele, meu Deus, mas por mim e por você, para que a gente pudesse ir para o céu. Então Jesus vence, Jesus é crucificado, Jesus morre, abrindo as portas do céu para nós, pelo seu sacrifício, pela sua morte, ressuscita ao terceiro dia para mostrar a gente, para mostrar ao mundo, que ele tem poder sobre a morte, não é só conversa fiada, não é só discussão, mas que ele tem autoridade e poder sobre a morte. Então não é um evangelho de palavra, mas é um evangelho de poder e de testemunho. Glória a Deus. Então eu digo a vocês que eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte, eu posso dar a vida. Então eu não simplesmente falar, eu vou mostrar a vocês. Então ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar a gente que o que ele fala é verdade. Glória a Deus. Ele ressuscita, passa cerca de 40 dias ainda por aqui no meio do povo, depois ele ascende aos céus. Glória a Deus. Há uma grande festa no céu. Lá ele é coroado, lá ele é colocado no nome, dado a ele o nome, ele é colocado numa posição acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Há uma grande festa, uma grande alegria no céu, mas ainda há uma promessa. Ele abriu a porta, aleluia, ele abriu a possibilidade de irmos para o céu. Glória a Deus. A porta foi aberta. Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito lá em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus venceu, abriu a porta, mas tem que passar pela porta. A porta está aberta, mas tem que passar pela porta. Não adianta uma porta aberta se ninguém passar por ela. Então, como é que nós vamos passar pela porta? Se crer e for batizado. Se crermos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então faltava o quê? Agora, crer. E aí quem é designado para isso? O Espírito Santo de Deus. Ele diz, é Ele que vem. E é Ele o responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que é o responsável por ensinar, por instruir. Porque não é só crer, não é só receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos purificados, nós nascemos de novo. Aquele nascimento que Ele falou, para mudar para o doutor da lei, o certo doutor da lei. Nós nascemos de novo, mas tem uma jornada. Paulo aqui falou, foi lido aqui a respeito de Paulo. Paulo disse, olha, eu alcancei a salvação, eu lutei, preservei, e eu sei que a salvação já é minha, já é garantida, e eu estou doido para ir embora. Pela minha vontade, eu não ficaria aqui mais um dia. Eu ia embora, eu ia para o céu, lá é que é o lugar bom, lá é o lugar da gente estar. Mas por causa de vocês, porque Deus tem que usar as pessoas, né? Tem que usar o anjo dentro dessa festa, da chegada de Jesus, o anjo se motivava, se alegrava, queriam eles vir pregar o Evangelho. Eu disse, não, vocês não, eles vão colaborar, mas vocês não vão pregar o Evangelho é com eles. Eles têm que ver, eles têm que receber, eles têm que viver e eles têm que ensinar. E eles têm que mostrar. Eles têm que multiplicar isso. São eles, não é vocês, são vocês. Então eu imagino que o Espírito Santo ficou numa alegria muito grande lá também, dizendo, eita, agora só cabe a mim, e o pior você já fez, Jesus. A pior parte você já fez, que foi abrir a porta. Isso é extremamente difícil. Agora cabe a mim descer e convencer, falar aos corações dos homens, ensinar os homens, revestir o homem, dar o selo de Deus ao homem, pelo revestimento do poder e da autoridade. Então imagino que o Espírito Santo ficou ansioso para descer, para vir fazer agora a parte dele. E aí no livro de Atos, cerca de 10 dias depois que Jesus ascendeu, 30 dias, né, não sei, chegou a um consenso, ele então desce, olha só, ele então desce para cumprir a parte dele nessa nova aliança. E a narrativa do livro de Atos 2, uma narrativa obviamente muito resumida do que aconteceu ali naquele dia, é um breve relato, tá? Só para nos dar uma ideia, uma vaga ideia do que aconteceu ali com aqueles que estavam reunidos, que eram cerca de 120 pessoas. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Foi a hora que Jesus disse antes de sair. Fiquem aqui, fiquem orando, esperem aqui, porque a promessa, o Espírito vai descer aqui. Assim como ele disse, na vida dele, vai descer lá também, em Jerusalém. Então é lá. Se é aqui que vai descer. Se for para outro lugar, não vai ser aqui. É aqui, fica aqui. Porque eles não eram dali, né? Eles são da Galileia. Então eles ficaram. Então o breve relato diz assim, olha. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e muito forte, e encheu toda a casa, olha só, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Então imagino que ele desce com alegria, eita, eu vou trabalhar, eu vou botar, né, para lá. Então gostei aí, vou encher todo mundo, vou transbordar. Que poder de autoridade, olha aí como é que é. É fogo, eu sou fogo, eu desci sobre vocês. Então, eu imagino que ali foi um negócio louco demais. Eu imagino que foi um poder de autoridade que ninguém se conseguia, não se mantinha em pé. Que foi uma experiência extremamente poderosa, uma experiência extremamente sobrenatural, que repercutia ou reportava a alegria do Espírito vindo, né, com aquela igreja que já estava ali esperando por ele, e fazer multiplicar essa igreja, porque é o papel do Espírito Santo conosco, multiplicar a igreja, ampliar essa igreja ao máximo. Glória a Deus. E dentro desse relato, olha só, quando acontece, como foi falado aqui de Pedro, que era um homem analfabeto, não vamos esquecer o detalhe, Pedro era analfabeto, ele não sabia ler, nem escrever. Era um pescador, ou seja, era um homem humilde, era um homem pobre, né? Pescador. Quem conhece vida de pescador, vê a vida de pescador, sabe que o pescador é uma vida muito complicada, porque um dia pega muito, outro dia não pega nada. Então, não dá para juntar dinheiro. Então, é praticamente vive com o pão nosso de cada dia. Quando Jesus chama os primeiros apóstolos, ele foi uma daquelas noites, em que eles pescaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Então, essa é a vida do pescador. Então, esse era o Pedro. Pedro era um homem bruto, era um homem violento, era um homem sem cultura, sem estudo, sem dinheiro. Olha só. Então, seria, na concepção nossa hoje, aquela classe de pessoa que está lá nos patamares mais baixos da sociedade. Então esse era o Pedro. Glória a Deus. Mas esse Pedro, nesses termos, nessas condições dele, estava lá junto com os 120, reunido, crendo e esperando a promessa. E sobre esse Pedro também desceu esse Espírito Santo. E ali muitos começaram a falar, mas ele toma naquela situação a palavra e começa a pregar, porque havia uma coisa nova ali, e é assim que funciona. O Senhor tenta nos ajudar todo o tempo. O Senhor tenta nos conduzir ao seu tempo todo. Tem muita dificuldade. Tem muita coisa que a gente vê acontecer que a gente julga, e a gente condena e critica, e a gente não sabe o que está falando. Por isso que o Senhor diz, olha, toda sorte de pecado será perdoado, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Seria, porque o Espírito Santo vai fazer coisas que vocês não vão entender. Então fica calado, fica quieto, não julgue. Então naquele dia, a descida do Espírito Santo produziu um comportamento naqueles cristãos de embriagados. Tá? Olha só. Então eles tinham o aspecto de embriagado. E as pessoas começaram então a condená-los, a criticá-los, a ajudá-los. Dizer, poxa, tão cedo já estão tudo bêbados. Todos bêbados. Tudo embriagado. Olha só. E aí Pedro, né, para que o mal maior não recaísse sobre aquelas pessoas, que sem entender o que estava acontecendo, então ele toma a palavra e começa a falar, irmão, calma aí, já foi o cumprimento da profecia lá de Joel, a profecia que nós lemos. Nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse momento foi o cumprimento dessa profecia. Então Pedro, para tirar essa ideia errada da cabeça deles, do que estava acontecendo, começa a falar
inclusive cita essa profecia. Olha o que está escrito lá no livro de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos terão visões. Começa a falar essa profecia que nós lemos. E ele diz: foi isso que aconteceu. É isso que está acontecendo. Tá? Se ligue, né? Preste atenção. É isso que está acontecendo. Então, Pedro, o pobre, o analfabeto, o matuto, o grosso, o mal educado, o bruto, glória a Deus, agora foi lapidado pelo revestimento do Espírito. Começa a pregar, começa a ensinar, as pessoas começam tudo a ficar abismadas com o que ele fala, maravilhados. E lá no versículo 46, lá de Atos 2, diz assim: e com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A hora que o Espírito Santo desce, reverte, pega a organização mais matuto de todos, mas era mais ousado também, não tinha medo, não tinha vergonha. Então o Senhor levanta ali, vai, dá uma orientação, dá uma correção, dá uma orientação, dá uma instrução, aleluia. E aquelas pessoas, cerca de 3.000 pessoas, levantam a mão, foram batizados. Esse batismo aqui é em Cristo. Levanta a mão, quer aceitar Jesus como Salvador? Quer? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Então confesse aí, Jesus. Cerca de 3.000 almas. Muito poder e autoridade na igreja, pouco conhecimento. O Espírito Santo está conosco até hoje. E ele veio, até hoje ele está conosco. Até hoje ele ainda exerce essa função de convencer, nos ensinar, nos instruir. Mas nós, por essa razão que hoje se pode ver aqui, porque hoje nós desprezamos esse Espírito. Hoje a igreja cresceu em conhecimento e caiu em poder e autoridade. Hoje se estuda muito, se lê muito. Hoje tem muitos doutores, muitos sábios na igreja, mas o Espírito de Deus, que é quem realmente conhece a verdade, que sabe de todas as coisas, já não está mais, ou em muitas das igrejas não está mais, não zerado, mas em muitas igrejas ele já não está mais. Em outras igrejas ele está, mas é pouco consultado, é pouco exigido, é pouco respeitado. O que faz tirar o Espírito? É a época, é o momento agora que a palavra profética diz que se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará. É o pecado? Sim. Quando começamos a andar em pecado, começamos a desprezar a correção, começamos a desprezar o Espírito, começamos a desprezar a orientação. A gente se esvazia dele, a gente se esvazia do Espírito e começamos a nos encher nós mesmos, com as nossas vaidades, com as nossas arrogâncias, com a nossa sabedoria, com a nossa sapiência. E um dos grandes problemas hoje da igreja, um dos grandes males da igreja, um dos grandes males da igreja, que tem colocado o Espírito para fora, é Mamon. Mamon é Deus deste século, e ele é muito poderoso, muito astuto. Esse Deus Mamon, ele vem causando dano ao reino de Deus desde o princípio, desde a fundação ali do povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel caiu na escravidão, quantas vezes o povo de Israel caiu na dor, caiu no sofrimento. E um dos grandes motivos disso era porque eles
se inclinavam ao Deus Mamon. É porque eles davam mais valor, ou se importava mais, ou queria mais o dinheiro do que Deus. Então, todos aqueles que assim agirem, se comportarem, então isso pode ser de forma coletiva, dentro da igreja, ou pode ser de forma individual. Olha só, se nós formos olhar, porque não temos tempo, né, lá desde o povo de Israel, nós vamos ver isso, Mamon agindo na vida de Israel. Mas Mamon não agiu só naquele tempo. Mamon não age só hoje, Mamon age desde o princípio. E mesmo diante de uma igreja poderosa, que era a igreja primitiva, Mamon estava ali, presente, seduzindo, persuadindo, induzindo as pessoas a olharem para valores, a olhar para posição, a olhar para vestimentas, a olhar para bens, e esquecer das pessoas. Esquecer das pessoas. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo, preste atenção. Capítulo 3, versículo 20, tá? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, carta direcionada ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: você não é quente, você não é morno, porque você não é quente, nem você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. E Deus manda um recado para a igreja, através do pastor da igreja, através do líder da igreja. E vocês dizem que são ricos, está aqui, ó, versículo, me ajuda aí, estou enxergando tudo, 17, né? Vocês dizem: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, olha só, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Era uma igreja que vivia ali próximo às minas de ouro, daquela região, e garimpou ali muito ouro, e era uma igreja que vivia no ouro, gente. Tudo rica, muito rica. Mas o apego, porque, mais uma vez eu digo, o problema não é a riqueza, o problema não é ter dinheiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz, Provérbios, que o princípio de todo mal não é o dinheiro, como algumas pessoas pensam, é o amor ao dinheiro. O problema é o amor. Então, o problema daquela igreja não era ter ouro em abundância. Não, Deus não se incomoda com isso. O problema é que eles passaram a amar o ouro, desprezando Deus, e Deus então fica agora do lado de fora. Então isso acontece se coletivamente começarmos a valorizar mais dinheiro, lá no seu Deus, a oferta, o seu culto, e a gente começar a pensar: não, a oferta não, é muito caro. Começar a trazer o dinheiro na vida, ou a trazer paixão pelo dinheiro, achando que o dinheiro é tudo na vida. Que a gente pode desprezar a esposa, o marido, os filhos, que a gente pode desprezar, humilhar, a gente não pode desprezar o dinheiro. Quando nós começamos a fazer isso, individualmente ou coletivamente, então nós estamos automaticamente ou naturalmente expulsando o Espírito de nós. E aí, o Espírito saindo, retorna para nós a cegueira. E aí, retorna para nós os espíritos de engano, que vêm e começam a nos ensinar doutrinas e ensinamentos que já não combinam mais com a palavra. E é isso que nós estamos vivendo. Muitas das igrejas dos dias de hoje, o Espírito já não tem mais voz ativa, saiu, e quem fala em seu lugar são os espíritos de engano.
Então, meus irmãos, não despreze o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês leem. Leiam a Bíblia, meditem na Bíblia e procurem, a todo tempo, procurem ouvir a voz do Espírito. Porque Ele que tem e Ele que conhece, só Ele conduz a gente pelo caminho da verdade, pelo caminho da salvação. Vamos orar ao Senhor.